E é o seguinte, você também está jardinizado, eu estou jardinizado, a nação está jardinizada. É um termo que a galera muito criativa acabou inventando para falar de Leonardo Jardim, e ele é o tema desse vídeo, o início espetacular de trabalho do novo técnico do Flamengo, o português que nasceu na Venezuela, Leonardo Jardim. Antes, gostaria de agradecer você por estar aqui acompanhando esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal Fala João Guilherme, ative o sininho da notificação, comente, compartilhe e se torne membro do canal Fala João Guilherme, hein? Nível prata, nível ouro. Nível prata, você é membro, vai ter prioridade no chat, vai ter o seu nome citado, vai ter o selo de membro. E o nível ouro aí é covardia. Além disso tudo que eu já falei, teremos lives para membros nível ouro da diretoria exclusivas, uma vez por mês, live pós-jogos, falando para os membros do canal, especialmente nos jogos do Flamengo, bastidores, vídeos especiais, comentários exclusivos e, em breve, um grupo de WhatsApp para a gente ficar trocando uma ideia aqui. Vai ser muito legal. Tá bom? Então, se torne membro do canal Fala João Guilherme. Pessoal, vamos falar de Leonardo Jardim? É o seguinte, eu fiz um estudo, fiz um levantamento desses 4 primeiros jogos de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo. E é realmente impressionante. Vou compartilhar com vocês agora esses dados, essas informações. Então, veja aí. Início de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo. Até agora, 4 jogos. Flamengo 0, Fluminense 0, nos pênaltis 5-4, campeão carioca. Primeiro jogo já levantou taça. Depois, Flamengo 2, Cruzeiro 0. Um jogo especial, né? O ex-time dele, um candidato ao título, uma equipe forte, embora esteja muito mal, e o Flamengo ganhou de 2-0. Aí o terceiro jogo foi na casa do Botafogo e o Flamengo meteu 3-0 lá dentro com uma grande atuação. E neste meio de semana, o Flamengo recebeu o Remo no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão e enfiou também 3-0. Gente, são 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate que rendeu o título, né? No tempo normal, né, ele teve 1 empate, não perdeu, aproveitamento de 100%, gols marcados, até o momento 8 gols marcados, né, em 3 jogos, já que no jogo com o Fluminense não tivemos gols marcados no tempo normal. Gols sofridos, 0. Pontos no Brasileirão, 13 pontos. Flamengo já vai subindo aí para o 4º lugar com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras. E já tem um título do Campeonato Carioca. Os pontos positivos, né, de um trabalho tão curto, mas que já vem deixando uma bela impressão. A solidez defensiva. É impressionante. O Flamengo havia sofrido gols em 8 jogos consecutivos antes da chegada do Jardim. Vale aqui ressaltar que no último jogo do Felipe Luiz contra o Madureira, o Flamengo venceu por 8-0 e também não tinha levado gol. Mas, como português, a sequência aí de clean sheets, jogos que a defesa ficou em branco, chegou a 4 jogos, a maior solidez defensiva do clube em 2026. O Flamengo realmente que teve uma grande defesa no ano passado, mas que no início do ano acabou levando muitos gols. Outro ponto positivo, organização tática e compactação. Isso já deu para perceber no primeiro jogo contra o Fluminense. Olha que ele tinha treinado apenas 4 dias. Ele rapidamente fez com que o time assimilasse o que ele quer, uma pressão intensa e uma compactação entre os setores. O time não pode ficar espaçado. E com isso, o time ficou mais equilibrado e dificultou as transições adversárias. Alguns jogadores estão se destacando
com Leonardo Jardim. Samuel Lino é o principal deles, hein, gente? Tem 4 gols na temporada, é o vice-artilheiro do Flamengo no ano, atrás do Pedro, né? Ele é um jogador que vem atuando de uma maneira diferente, com muito mais movimentação no ataque, não apenas preso à ponta esquerda, e está rendendo bem. Luiz Araújo é outro que fez uma grande partida contra o Remo, entrou bem ontem desde o início, e nos outros jogos tinha participado também, é um jogador em viés de alta. Pedro também ganhou mais relevância no sistema ofensivo e é um jogador que vai mostrando uma recuperação, ainda sonhando em chegar à Copa do Mundo. Outro ponto positivo é que logo no primeiro jogo ele fez história, né? Campeão carioca em cima do Fluminense. E outro mérito inquestionável: a forma como ele fez com que o time entendesse o que ele quer, e um mérito também dos jogadores que se mostraram muito receptivos e procuraram fazer rapidamente aquilo que o Leonardo Jardim quer. Isso mostra uma sintonia entre o treinador e o grupo. Agora, os pontos de alerta que a gente tem que ficar atento. Pouco tempo de trabalho. Se, por um lado, é bom o time, em pouco tempo de trabalho, com poucos treinamentos, ter avançado tanto, isso vai ser uma tônica para o Leonardo Jardim na temporada. Agora vem aí uma data FIFA, ele terá mais tempo para trabalhar, entretanto, não terá muitos jogadores que estarão a serviço das suas seleções. Ou seja, ele não fez a pré-temporada com o time. Mas no futebol brasileiro, cá entre nós, isso aí não tem influenciado tanto não, porque tem um monte de técnico que assume time no meio da temporada ou ainda pega, né, o carro andando, assume o comando e leva a títulos, a grandes campanhas. Então isso aí tem se tornado comum no futebol brasileiro. Outro detalhe, ele mantém uma base do time, muda poucos jogadores de jogo a jogo, normalmente ele muda 3 posições e alguns jogadores ainda não atuaram com ele, como Danilo, por exemplo, o De La Cruz, e alguns outros atuaram pouco. Ele ainda não conseguiu fazer testes no elenco para colocar o time do jeito que ele quer. Ele ainda está nessa fase de adaptação. O goleiro Rossi foi decisivo nos pênaltis no jogo contra o Fluminense. Isso aí mostrou, além da competência do Rossi, que é inegável, uma estrela, um brilho do Leonardo Jardim. Então isso aí nós podemos considerar algo positivo. Ele ganhou o seu primeiro título no futebol brasileiro. Então, gente, é uma análise desse início de trabalho do Leonardo Jardim, que realmente está deixando a nação rubro-negra empolgada e jardinizada. Obviamente que terá compromissos ainda mais difíceis pela frente. O jogo de domingo contra o Corinthians lá em Itaquera é um jogo especial. Recentemente eles se enfrentaram e o Corinthians ganhou a Supercopa do Brasil, mas o Flamengo tem levado vantagem na maioria dos duelos quando atua lá em Itaquera. E este Flamengo do Leonardo Jardim vai ser um Flamengo bem diferente daquele que o Corinthians venceu lá no dia 2 de fevereiro. Vai ser mais um grande teste para o treinador português à frente do Flamengo, mas ele começa da melhor maneira possível e já tem o apoio da nação. O pessoal nem fala mais em Felipe Luiz. O futebol é assim. Salah still. Mohamed Salah! Mohamed Salah! That's an amazing goal! It's a work of genius! E olha só, nação, um dos maiores ídolos do futebol da Inglaterra, Mohamed Salah, anuncia a sua saída do Liverpool. O jogador determinou a sua saída no final desta temporada. E após o seu anúncio de despedida do Liverpool, muitos torcedores do Flamengo já começaram a pedir a contratação de Mohamed Salah. Perguntado, a diretoria do Flamengo não negou a possibilidade de uma possível negociação com o jogador. Será que Mohamed Salah daria certo no Flamengo? Escreve aí nos comentários e deixe a sua opinião como torcedor.